No final do século V, as invasões germânicas promoveram divisões no território antes dominado por Roma. A organização social que antes regia a vida dos cidadãos do Império ruiu. Na prática, isso significou o fim de uma maneira de existir, uma vez que os valores tradicionais tinham sido destruídos. A Igreja também foi afetada por esse quadro de transformações, contudo, sofreu seus efeitos em menor grau, sendo absorvido alguns importantes elementos da estrutura do Império, como administração centralizada e baseada na autoridade do líder. Em grande parte, em um mundo em fragmentação, inclusive foi a Igreja a herdeira do poder universal que antes cabia a Roma. No final do século VI, teve início então o papado de Gregório Magno, momento importante da consolidação da Igreja. O poder papal se impôs para além da Itália e até da Europa e exigiu uma subordinação dos patriarcas do Império Bizantino. Isso vai se verificar até o ano de 1054, quando vai ocorrer o cisma do Oriente, separando definitivamente as duas igrejas. Mas voltando ao século V, o fortalecimento político da figura do Papa tornou o embate entre o poder espiritual e o poder temporal dos reis cada vez mais forte, motivando diversos episódios históricos importantes durante os séculos seguintes. Em meados do século VIII, o principal reino germânico, o Franco, passou ao comando da dinastia carolíngia, com importantes repercussões para a Igreja. O rei Franco, depois de conquistar territórios sob o domínio dos lombardos na Península Itálica, doou-os ao Papa, junto com o Ducado de Roma, constituindo assim um patrimônio de São Pedro, que daria origem aos territórios da Igreja, dos quais hoje ainda resta o pequeno Estado do Vaticano. Atendia então uma antiga reivindicação do papado, que justificava por uma remota doação que o imperador Constantino teria feito séculos antes ao Papa Silvestre I. A aliança entre o Império Carolíngio e a Igreja foi decisiva para a história do continente europeu por séculos seguintes, em que o cristianismo foi aos poucos se impondo diante das religiões ditas pagãs. Esse contexto influenciou diretamente a filosofia da época. Depois da morte de Santo Agostinho, a gente viu ali que ele é um grande expoente da filosofia medieval, a gente não vai ter ali um desenvolvimento de nenhuma corrente de pensamento tão bem definida como a patrística, e nem vai surgir alguém cuja importância intelectual pudesse ser comparada à de Santo Agostinho, pelo menos até o período da escolástica, mais de 4 séculos depois. Mas se formular algumas doutrinas filosóficas interessantes que merecem a nossa atenção. Trata-se da obra de pensadores de diferentes origens, dispersos ao longo dos séculos. Merece destaque também a obra de filósofos com crenças religiosas não cristãs, como no caso dos pensadores muçulmanos e judaicos, sobre os quais nós falaremos em outros vídeos. Hoje nós vamos focar na obra de um desses pensadores, né, que não fica preso à filosofia cristã, mas que, de uma certa forma, ele tem uma fidelidade a ela. Foi Severino Boécio. A principal característica da obra de Boécio é o seu apego à filosofia antiga, muito mais que à fé cristã, embora não tenha havido dúvidas sobre sua fidelidade à doutrina oficial. O amor dele pelo pensamento grego vai se evidenciar, por exemplo, em seu prolongado empenho em traduzir as obras dos filósofos gregos, como Platão e Aristóteles. Boécio também se dedicou às ciências e às artes, tendo redigido tratados sobre matemática, física, geometria e música, mantendo assim a tradição dos filósofos de se envolverem em diversos campos do conhecimento. Durante toda a Idade Média, foi um autor bastante popular. Podemos avaliar sua fama ou considerar que Boécio influenciou a obra de tantas pessoas, inclusive Dante Alighieri, que viveu mais de 700 anos depois, o autor da Divina Comédia. Segundo Boécio, a amizade é uma experiência sagrada, ou seja, tem valor semelhante ao das coisas divinas, e por isso deve ser cultivada com o mesmo zelo destinado aos assuntos religiosos. Tratando da natureza de Deus, ele afirmava que a essência divina é o bem. Por isso dizia que o homem feliz
é aquele que tem a presença de Deus em sua vida, pois ele é o bem supremo. Então vocês veem aí que existe a fidelidade à doutrina cristã. Como consequência dessas ideias, Boécio ele ensinava que esse homem, o ser humano, ele passava a compartilhar a essência de Deus por meio da participação na natureza divina. Tratou ainda do problema do mal. Boécio demonstrou que o mal é o nada, desenvolvendo o seguinte raciocínio: olha, Deus não pode fazer o mal. Nós já vimos aí Santo Agostinho e outros filósofos. Por quê? Porque Deus é infinitamente bom. No entanto, Deus pode fazer qualquer coisa, não é? Mas ele não pode fazer o mal. E aí? Ele não é todo poderoso, ele não pode fazer qualquer coisa. Por isso, a conclusão é de que o mal não tem existência nenhuma. Caso contrário, isso seria uma contradição das características essenciais da divindade, que pode fazer tudo e não poderia fazer o mal. Ou seja, o mal não existe em si. Refletindo sobre a questão da felicidade, ele vai escrever um texto muito interessante que está em sua obra Consolação da Filosofia. Vamos ler um pequeno trecho desse texto. Por que então, ó mortais, buscais fora de vós mesmos o que se encontra dentro de vós? O erro, a ignorância vos cegam. Vou te mostrar rapidamente no que consiste a suprema felicidade. A teu ver, há algum bem mais precioso do que a tua própria vida? Não, responderás. Então, se consegues ser senhor de ti mesmo, possuirás algo que jamais poderás perder, nem a fortuna te arrebatar. E para que aprendas melhor que a felicidade independe da fortuna, segue meu raciocínio. Se é verdade que a felicidade é o supremo bem de uma natureza guiada pela razão, fica claro que a instabilidade da fortuna não tem nenhum conhecimento da natureza da felicidade. Além disso, aquele que se abandona a essa efêmera felicidade pode saber ou não se ela é volúvel. Se não sabe, como poderíamos chamar de felicidade alguém tão cego pela ignorância? Se sabe, não deixará de temer perder algo que se pode perder num instante, e esse medo incessante não lhe permitirá ser feliz. Pode ser que ele julgue sem valor o que vai perder. Então, facilmente suportará a perda de algo dispensável, sem se importar. E esse bem não passará de uma ninharia. E uma vez que sei que tu permaneces uma pessoa que adquiriu a firme certeza, provada em diversas demonstrações, de que as almas dos homens não são mortais, e além disso, que o sucesso material dado pela fortuna cessa com a morte, podes ter certeza de que, se a morte não é capaz de arrancar tua felicidade, muito menos o pode a morte violenta. E para a maior parte dos homens, seus males terminam somente com a morte. Além disso, sabemos que muitas pessoas encontraram a felicidade não apenas com a morte, mas também em meio a dores e suplícios. Então pergunto, como a vida na Terra poderia tornar os homens felizes se muitos só encontram a felicidade em seu termo? Então, gente, esse texto aí é interessante que ele vai trazer uma explicação ou uma abordagem sobre a felicidade que vai trazer aquilo que é duradouro, não efêmero, aquilo que não pode acabar no instante e que a gente também não pode ter medo de perdê-la. Vale lembrar que na época de Boécio, muitas guerras irromperam na Europa, acentuando a descentralização política. No caso da Península Itálica, os ostrogodos, sob o comando de Teodorico, venceram os romanos, mas procuraram estabelecer ali uma convivência pacífica com os vencidos. Até mesmo Boécio se tornou uma figura destacada na corte daquele rei. As disputas com o Império Bizantino levariam então à eclosão de muitas outras guerras, razão provavelmente pela qual Boécio vai falar aí das mortes violentas, né, sobre a felicidade que ele está falando. Então, e aí nesse momento ele faz uma pequena digressão sobre a questão das mortes violentas. Então, gente, eu espero que tenha sido claro. No próximo vídeo nós vamos falar de um outro filósofo também desse período inicial aí da filosofia medieval, chamado João Escoto Erígena, que dedicou sua vida à religião cristã e ao exercício da filosofia.